Merendeiros e merendeiras do nosso amado Brasil, como é que vocês estão? Tudo maravilha? Tudo uma delícia? Bem-vindo ao Sabadão do Merendão, pessoal! Deixe suas sugestões aí embaixo se você gosta do canal do Carlos Merenda, dá o seu joinha e mostra esse vídeo para mais pessoas, pessoal, para elas entenderem como é que o Merenda coloca um conteúdo disponível mais prático, suave e direto ao ponto, pessoal, sem mais delongas. Dá o seu joinha, curte o canal, dá essa força pro Merenda rumo aos 1000 inscritos, pessoal. E eu agradeço a vocês que estão fazendo isso. Sempre está entrando um inscrito aqui, um inscrito ali, e eu agradeço imensamente por isso, tá? Hoje vamos falar agora às 11 horas e 33 minutos do Sabadão do Merendão, do dia 4/2 de 2023, sobre o fluxo estrangeiro. Vamos fazer uma comparação do índice Bovespa com o fluxo, com os dias de aporte deles. Este relatório, pessoal, é de 3 de fevereiro da XP, com dados referentes a 1º de fevereiro. Haja vista que a Bolsa tem um delay de 2 dias para entregar esses dados, pessoal. Então, Bovespa é uma bolsa muito bacana e bem regulamentada e que ela te dá mais transparência que as demais bolsas. Então, acho muito interessante saber como é que anda o comportamento dos investidores. Vocês precisam ter uma noção disso para que vocês possam melhorar a tomada de decisão. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Fluxo estrangeiro. O fluxo estrangeiro diário foi positivo em 1º de fevereiro de 2023. No ano acumula já aproximadamente 12,94 bi. Além disso, a participação relativa do estrangeiro em fevereiro é de 52,5%, pessoal. Houve uma reduzida de participação, porque alguém pegou uma parte. Nós vamos ver, né, embaixo quem foi esses investidores que tomaram uma parte do mercado, certo? Do Bovespa, pessoal. Olha aqui, quando todo mundo estava com medinho, o gringo estava entrando em 2015, porque nós já perdemos esse dado de referência aqui, tá, pessoal? Porque como entrou 23, aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dos 8 últimos anos de investimento. Então, uma breve histórica, né? Quem não tem uma visão histórica acaba tendo uma visão histérica dos fatos. Então, você perceba que em 2016, 2015, 2016, quando todo mundo dizia que o mundo ia acabar, o Brasil estava sendo comprado pelos gringos, tá? Em 2017 também. Quando foi em 2018 que eles perceberam que os institucionais montaram posições de multimercado, eles foram lá e realizaram as suas posições, tá? Quando foi em em junho de 20, mais ou menos o fluxo ainda estava negativo. Eles foram aportando paulatinamente na nossa bolsa e foi tirando o fluxo negativo para fluxo positivo. Então você percebe que já no final de 2020 o saldo já foi positivo. 21 terminaram com 41,5 bilhões. E em 22 o recorde histórico de fluxo, pessoal, 19,79 bilhões de reais na nossa bolsa. 2023 já começa impulsionado, certo? Com 12,94 bilhões de aporte, ou seja, percebam que eles estão aportando ano a ano na nossa bolsa desde 2020, pessoal. Viraram a mão em 2020 e começaram o fluxo comprador no nosso mercado, beleza? E quando a gente vai olhar em fluxo diário, pessoal, a gente percebe aqui, ó, é porque as letras estão em cima, né? Mas aqui eu acho que é dia 20, dia 20 de janeiro foi o único dia do mês, aliás, desculpem, no dia 2, no dia 4, no dia 5 e no dia
20 de janeiro, foram os 4 dias que eles fizeram realizações na nossa bolsa, porque o gringo também ele entra em linha, ele realiza alguma coisa, né? Ele sai de alguma coisa, ele faz uma troca, quando o índice Bovespa muda, tira alguém do índice, os fundos passivos começam a desmontar as posições também, independente do preço, simplesmente jogam para fora, independente de estarem ganhando ou perdendo na posição. Eles desovam para o quê? Ficar em linha com BOVA11, por exemplo, com os ativos que estão empurrando a bolsa para cima, né? Esses ajustes do BOVA11 melhoram o quê? A distribuição do IBOV, trazendo ações de melhores posições, de melhores momentos de bolsa. Quando um papel cai muito, estoura muito para baixo, esses papéis são retirados, como foi o caso da Americanas, o GX, a BR Malls também chegou a sair do índice, né? Então, assim, pessoal, eles fazem ajustes, né? O pessoal da B3 fazem ajustes, né? E aí, pessoal, a gente vem para a parte mais interessante, que é a parte da participação dos investidores. Percebam que o médio do gringo aqui está praticamente em 50%. Tá? Por quê? Eles têm que controlar, eles não podem ser o dono do mercado, mas como eles têm a maior participação, eles têm um papel de perceber quando um grupo de investidor, né, entre o estrangeiro, o financeiro, o varejo institucional, que nós estamos vendo aqui, né, o financeiro, tem uma tendência a comprar. O que é que eles fazem? Normalmente eles realizam posições ou diminuem as participações, deixam de comprar, tá? Para fazer o quê? O famoso ajuste. Então eles estão ali, se você for perceber a média de fevereiro de 21 até fevereiro de 23, né, que é um histórico de 2 anos, percebam que a média deles aqui, se a gente for calcular isso aqui, deve dar na faixa de 51%. Tá? Em média. Então, ou seja, eles têm um controle dentro desse mundo de 50% do mercado, tá? O restante fica entre o financeiro, o varejo e o institucional, né? Como a gente sabe, o institucional diminuiu muito a participação dele depois de 2020, né? O institucional saiu muito da nossa bolsa e ele reduziu a participação, ele comprimiu sua participação, né? O financeiro manteve sempre aquela sua média, né? Exceto aqui no período de fevereiro de 21, onde eles alcançaram uma participação maior, depois foram reduzindo as entradas, né? E mantendo a sua média de 16, 17, 15%, né? Em média. E o institucional, como sempre, né, depois que eles desovaram tudo, eles têm uma participação muito menos relevante, né? E, inclusive, estão com posições vendidas no nosso mercado. E quem foi que avançou de dezembro de 22 a fevereiro de 23? Olha que coisa interessante, pessoal. Foi o investidor do varejo. Olha que coisa interessante. O gringo, em novembro, estava com 58% da participação, tá, pessoal? Eu tô olhando de lado porque o monitor fica aqui do lado. Me perdoem aí se eu não tô focado olhando para vocês, tá? Então, quando você olha essa escadinha aqui, ó, você vê uma redução de participação do gringo e um aumento de participação para manter o equilíbrio do mercado, o equilíbrio de fluxo, que a gente chama, né? Que o Merenda chama, tá? O merendês, a linguagem merendês diz que o fluxo está compatível, ele está compatível, ele não pode ser espantar a presa, vamos dizer assim, você não pode dar um grito muito alto para todo mundo, para chamar a atenção. Então o gringo ele tem um controle de fluxo muito rigoroso em relação aos participantes, tá? E aí a gente percebe que eles foram menos participantes, é diferente de vender posição. Isso aqui, eles diminuíram a participação compradora, foi apenas isso. E quem aumentou a participação compradora foi o setor, foi o varejo, é onde entra o pessoal do varejo aí, o pessoal geral aí, a pessoa física praticamente é que entra nessas posições aqui. Olha a simetria aqui, pessoal, ó, redução de entrada de gringo em relação a valor financeiro e aumento
aumento de participação do varejo, enquanto os institucionais também fizeram uma pequena redução e mantiveram de janeiro e fevereiro, né? Porque janeiro e fevereiro nem conta ainda, né, pessoal? Tá muito recente, tá? Poxa, a gente tá com dado de 1º de fevereiro. A gente não sabe o que vai acontecer aqui no fluxo, porque ninguém sabe o que vai acontecer do lado do gráfico. A única coisa que a gente tem de dado no momento é de enxergar uma posição relevante do gringo, né? Sabendo que se o gringo quiser realizar essa posição, aí sim a gente vai ter um movimento muito brusco no índice Bovespa. Temos simetria para chegar nos 95 mil pontos? Temos simetria, mas ninguém sabe o que vai acontecer do lado do gráfico, do lado direito do gráfico. Então é o seguinte, isso aqui, esse vídeo é um alerta do fluxo. Fiquem atentos a esses movimentos, tá, pessoal? Que a gente pode sim, tá, pelo fluxo, bater essa região de preço. Agora, é claro que se o gringo que estiver pensando em continuar colocando dinheiro para os próximos meses, dificilmente nós teremos como chegar em 95 mil pontos. Então, praticamente estamos na mão dos gringos, pessoal. Simples assim. Beleza? Agora vamos fazer a comparação com o índice Ibov, pessoal. Olha só que coisa interessante. Eu estou olhando o semanal. Isso aqui parece o curso de ELCAV, né? O curso de ELCAV, quem foi da Marinha, né? Fez o curso de controle de avaria. É como se eu tivesse colocado aqui uma contenção e essa reta aqui, ó, que pode trazer deslocar essa contenção, né? Se o mercado, se a pressão vendedora for muito forte, essa reta aí seria rompida, quebrada. Então é como se eu estivesse fazendo uma contenção no índice, batendo numa região de linha que está dizendo ainda que a tendência pode ser para cima. Mas tudo pode mudar no nosso mercado. Estamos no Brasil e o fluxo é controlado majoritariamente pelo investidor estrangeiro, pessoal. Então tem que ficar atento a isso aí. Olha aqui. 95 mil pontos, tem uma simetria aqui, ó, fez isso e pode vir para cá, tá, pessoal? Podemos sim ter uma simetria baixista. Então, o que o Merenda faz quando ele enxerga isso na bolsa? Ele evita a venda de put para remuneração, pessoal. Eu evito isso. Faço uma administração das que eu já tenho e vou esperando um outro momento para fazer as minhas, voltar a fazer as minhas posições. Por exemplo, se o mercado viesse aqui nos 95 mil / 100, eu já estaria montando posições de put aqui, ó, nos 100 mil e nos 95. Claro, com uma margem controlada, um gerenciamento de risco financeiro. O Merenda não utiliza a margem da corretora, da Bovespa, ele utiliza a sua margem financeira. Então, por exemplo, se o Merenda tem 100 mil em margem financeira, ele utiliza 30 mil. Se o Merenda tem 10 mil em margem financeira, ele utiliza 3 mil. Ou seja, no máximo 30% do capital que você tem disponível no valor financeiro, pessoal, tá bom? Porque se tudo der errado, você estanca a sua administração na sua venda de put em 30% no máximo, até 30%. Beleza, pessoal? Então, se a gente for comparar no dia 20 de janeiro, quando o gringo mais saiu da nossa bolsa, e a gente olhar aqui o que aconteceu no dia 20, nós temos que ir para o diário, certo, pessoal? Vamos lá para o diário e sair do semanal. Olha aqui, no dia 20 de janeiro, o gringo fez... Olha aqui, ó, olha aqui que coisa interessante. Os caras compraram essa queda todinha aqui, deixou o mercado subir, e quando foi no dia 20 de janeiro, eles realizaram. Percebo que eles estão também, eles realizam parte do seu lucro, certo? E deixa o capital reservadinho ali para continuar empurrando compra no momento devido. Não sabemos o que aconteceu no dia 2 e no dia 3. Os relatórios da XP vão aparecer e a gente vai fazer na quarta-feira, né? O vídeo, terça ou quarta-feira, o vídeo de saber como é que ficou a posição dos gringos nessas duas regiões de preço. Porque se tem uma simetria baixista que está projetada aqui também, ó, para ir acontecendo
lenta e gradualmente, sem você perceber que pode bater 95, a gente vê que até a contenção ficou muito semelhante, né? Ou seja, para o diário, o negócio só esquenta, só fica meio preocupante aqui nos 107 mil, né? 106.900, nessa região aí. E isso ainda não aconteceu. Pode acontecer? Pode. Mas o merenda só sabe que nada sabe. Então eu prefiro ficar estudando movimento, preço e fluxo e tirar minhas conclusões. E se caso tudo der errado, o merenda só usou 30% da margem financeira dele, tá? Então por isso, pessoal, que eu vejo tudo como oportunidade de aprendizado. Caso alguma coisa der errado, eu vou fazer as rolagens das minhas posições e vou esperar essas regiões mais brutas aqui, porque os prêmios das opções sobem significativamente dentro do dinheiro quando chega nessas posições, e muitos papéis, caso chegue a 95 mil pontos, vai ficar bem abaixo do VPA. É aí que o merenda vai para festa, vai para feira comprar tudo barato, pessoal. É isso. Então, mercado é cíclico, mercado, muita coisa se repete e você tem que saber o momento de estar emocionalmente preparado para pegar essas merendinhas, esses hambúrgueres cheios do dinheiro e fazer a sua merenda suave, pessoal, sem alavancar, sem inventar a roda, pessoal. Beleza? Então é isso que o Merenda tem para falar do fluxo. Fui, que vocês estão com a vida ganha. Valeu, pessoal!